quem ler o Vender e não conseguir entender alguma coisa tem problema mental. Ele foi traduzido para uma linguagem absolutamente coloquial e entendível. Esse é o grande sucesso dele. Oi, pessoal! Estamos aqui no Papo com Palestrante, hoje com uma pessoa muito especial, Cláudio Diogo, um querido que eu conheço há muitos anos. Cláudio Diogo, legal. Fez Fala, administração. Menina. Oi? Fala! Fez administração, pós em marketing, ele é colunista da Rádio CBN, professor da Escola de Negócios da PUC, escritor, palestrante e vendedor. Vendedor, com muito absoluta bem, certeza. Obrigada. Você tem uma ideia, Sandra? O que eu fiz? Quando eu fiz 50 anos de idade, eu sempre tive vontade de fazer uma tatuagem. E daí eu precisava marcar a minha vida. Eu tatuei a palavra vender. Ai, que legal! Sim, legal. A sua vida, né? É minha vida. É a minha vida. Porque alguém me disse assim, você tem que tatuar o que marcou a tua vida. E a atividade que eu mais fiz na minha vida inteira foi vender. E mesmo depois que eu me afastei como vendedor da área de vendas, eu passei a ser líder de vendas. Depois eu passei a treinar vendedores. Ou seja, eu tenho a venda o tempo inteiro ligado. Eu vivo no meio de vendedores. Sandra, eu costumo dizer o seguinte, na classificação dos chatos, que os chatos são classificados, né? Tem o chato que só sabe falar de pescaria, chato que só sabe falar de futebol. Eu sou o chato que só sabe falar de vendas. Parece. Olha, eu sei um pouco da sua história de infância, as coisas que você fez. Você vendeu flor no semáforo. No semáforo, no farol. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância. Olha, minha infância, ela começou num bairro muito simples, lá em Curitiba. A gente passava por muitas dificuldades e quem morou em bairro pobre, eu moro até hoje, sabe, você tem que se virar, você tem que correr atrás. E a minha infância sempre foi ligada a você trocar alguma coisa, sempre a troca, né? Então eu vendi flores num farol, eu comecei vendendo sorvete, comecei em vendas vendendo sorvetes num estádio de futebol. Era um dia de clássico e eu queria muito comprar um Conga, não era um quichute. Não, era só era Conga. Era o quichute, era para garoto muito top, garoto muito rico. E eu queria começar com um produto de entrada, que era o Conga, né? Tá. E eu consegui comprar o Conga vendendo sorvete no estádio de futebol. Lá eu comecei a trabalhar. Sim. E agora, e sempre trabalhando com vendas e com uma característica. Eu conseguia transmitir para todos os meus clientes a utilidade do produto, eles conseguiam enxergar através das minhas histórias. E você estudava? Teus pais não achavam ruim você ir para semáforo fazer isso? Como é que foi isso? Olha, como eu não tinha celular... A gente sumia, né? A gente sumia. Os filhos ficavam às ordens de Deus, como minha mãe dizia. E eu tinha um acordo com a minha mãe. Ela dizia assim, quando anoitecer, você aparece por aqui. Senão você vai saber o que vai acontecer. Era mais ou menos por aí. Antes de anoitecer. Eu era quando anoitecer. Minha mãe deixava um pouquinho mais. Chegar em casa depois do anoitecer. Então a gente era liberto. A gente tinha essa liberdade. Verdade. E é uma liberdade que ela é insinuante, uma liberdade provocante. Ela te proporciona a busca de novas habilidades, porque os problemas aparecem. Sim, você pode se perder, você pode conhecer gente que não deve conhecer, então você tem que ter muito ligado a essa coisa, poder entender. Tanto que, quando eu mudei para um colégio particular, eu estudava num colégio público, no meu bairro, tudo bem, ali eu dominava. O meu pai, ele foi fazer faculdade muito tarde. Tá. E ele trabalhava como garçom nos finais de semana, trabalhava como corretor de imóveis
durante o dia, à noite estudava. Então tinha era grande exemplo, né? Era uma loucura, né? E ele fez um negócio com os irmãos maristas, que sempre investiram muito na área de educacional, e eles tocavam o colégio mais importante que existia em Curitiba. E na hora de pagar a comissão... Eles estão lá, né? Sim, ainda estão em Curitiba. E na hora de pagar a comissão, meu pai disse assim, eu não quero em dinheiro, eu quero colégio para os meus filhos. E lá fui eu estudar no colégio mais importante. Daquele colégio saíram governadores, senadores, grandes empresários. Ali foi um fator muito importante, que eu tenho uma turma desse colégio que estudou comigo, e lá eu encontro grandes executivos, empresários, grandes políticos e caras muito simples como eu. É muito bacana. Só que quando eu cheguei no colégio, para mim era muito estranho aquele mundo, e todos os meus amigos já estavam parando de estudar para trabalhar como office boy. E como eu não me acertava de jeito nenhum, porque eu não conseguia entender nada, Sandra. Então eu me lembro que depois de uma aula de descobrimento da América, eu chamei o professor que eu mais gostava e eu disse, professor, irmão José Lotti, eu vou parar de estudar. Ele me perguntou por quê. Porque, olha, eu não sei nada, eu acabei de ter uma aula de descobrimento da América, não entendi nada, não prestei atenção. Escola, então, do que isso, muito mais. Tinha francês, tinha latim. A gente tinha que levantar para os professores entrarem dentro da sala de aula. Sim, a aula de francês, o professor entrava, nós todos em posição de sentido, em pé. O professor entrava, todo mundo falava em coro. Bonjour, professeur. Daí ele falava bonjour, daí sim que ele falava please sit down. Então era assim, era um negócio maluco. Sim. E eu decidi que eu ia parar de estudar, porque eu não prestava atenção, eu tinha um problema que eu não sabia qual era, e esse professor sabia. Ele disse assim, Cláudio, você não pode parar de estudar, porque você é um cara diferente. Eu falei, como assim, professor? Eu tenho certeza que você começa a prestar atenção na sala de aula, começa a entender tudo, até o momento que passa um pássaro. Ele cruza a janela. Nesse momento, o professor te perde. Você começa a pensar, ele tem 3 patas ou 4? Se chover, ele molha as penas? Será que ele é casado? Quantos anos ele tem? Eu disse isso, professor. Veja, professor, o senhor consegue entender um idiota, né? Viu como eu sou um idiota? Isso, não é déficit de atenção? Sim, você tem? Ele falou, calma. É o teu jeito de pensar que é diferente. Tá. Ele me colocou num banquinho. Aquilo foi determinante para a minha vida. Ele me colocou sentado num banquinho e ele disse assim, pois muito bem, você não entende nada de descobrimento da América, não é? Eu falei, eu tive aula, não entendi nada, professor. Pois muito bem, feche os olhos. E não abra, porque você vai se arrepender. E eu, de olhos fechados, ele começou a falar, você está em Paios, o porto espanhol de onde saem todos os navios para descobrir o mundo. Me descreva como é o porto. Eu falei, como? Sim, você de olhos fechados, você pode tudo, vai, me descreva. E eu comecei a descrever como era o porto. E ele disse assim, tem uma rua? Eu falei, tem várias. Siga pela maior. Dobre na 3ª quadra à esquerda e vai me descrevendo o que você está vendo. E eu de olhos fechados, eu ia descrevendo tudo. Isso, nunca vai esquecer isso. Nunca. E daí ele disse, bata na porta da 3ª casa de madeira. Quem vem abrir? Eu falei, quem vem abrir? É uma senhora de vestidos verdes, ela é baixinha. Ele falou, muito bem, ela é a mãe de Colombo. Você é amigo de Colombo. Olha, que legal. Desça para o porto, me diga. E daí quando eu fui descrevendo como era descer para o porto, ele falou, quantos navios você está vendo no porto? Eu falei, 3. Quais são eles? Eu falei, Pinta, Santa Maria e Nina. E eu comecei a história. Sim, eu comecei a descobrir que tudo estava dentro da minha cabeça, precisava uma história para tirar de dentro da minha cabeça tudo. Muito legal. E aquele momento, aquele homem, ele me ensinou que eu deveria usar histórias para aprender e para ensinar. A partir daquele momento eu passei a fazer isso. E na minha carreira de vendedor, eu sempre fui... Pode parar de falar, que tem mais pergunta. Senão você vai respondendo as perguntas todas. Eu quero saber da sua carreira, então, até chegar nas palestras.
Tá? Olha, brevemente, que a gente tem muita coisa para conversar. Tá. Eu sempre fui vendedor e como eu trabalhei em algumas multinacionais, da maior empresa de reprografia da época, uma grande empresa da área de saúde, e eu era marcado como o vendedor que fazia as demonstrações de produtos, porque eu fazia com que o cliente se sentisse usando o produto. Como? Com histórias. E depois, como vendedor, eu passei a ser executivo. Como líder, eu era um líder treinador. Por quê? Eu não encontrava vendedores que vendessem do jeito que eu queria que vendessem. Até que alguém disse assim: se você não acha vendedores que vendam do teu jeito, ensine o teu jeito para eles. E eu passei a ser um líder treinador. Como líder treinador, eu tive muito sucesso. E todas as equipes passavam a vender de uma forma diferenciada, de uma forma que a gente discutia muito. Chegou um momento onde eu não encontrava mais profissionais competentes, profissionais do jeito que eu queria. Eu saí do meio empresarial como executivo e eu e uns amigos montamos uma empresa no começo da década de 90, chamada Círculo dos Profissionais de Vendas, que na época era a maior empresa de treinamento do Brasil. Nós chegamos a ter 60 funcionários naquela época. Nossa. Nós tínhamos um informativo chamado Sucesso em Vendas. Ele, na época, para a época era muito, sem internet, sem nada, não existia internet. A gente tinha 28 mil assinantes que recebiam por fax os nossos informativos. E depois a gente passou a imprimir e mandar pelo correio. Nós chegamos a um máximo de 35, 36 mil assinantes pelo Brasil inteiro. Né? Então, chegou um momento, nós éramos em 6 sócios, muito palhaço para pouco picadeiro, e daí eu sempre quis... eu nunca fui de brincar com muita gente. Falar. E daí eu montei uma boutique de treinamento. Tá. E tinha um cara que dava treinamento junto comigo. Era um cara chamado Daniel Godry. O Godry. Eu achei que fosse o Botelho. Você conheceu o Botelho? O Botelho, logo que eu comecei a minha carreira, foi o Botelho. Eu fui substituir o Botelho num evento. Eu comecei a dar treinamentos e uma vez o Daniel Godry disse: você tem que dar palestras. Eu falei: não, palestras, eu odeio palestrante. Palestrante é uma raça desgraçada. Eles ficam lá falando 1 hora para dar tudo que eu dou, o treinamento que eu demoro 1 semana, eles falam em 1 hora e eles ganham 10 vezes mais que eu. Eu odeio palestrante. E o Godry falou: não, cara, você encanta as pessoas, vai lá. E eu dei uma palestra, outra e tal, até que um dia o Botelho me viu. E volta e meia nós dividíamos o palco, era uma honra para mim. E um dia ele já não estava muito bem de saúde, não estava nada bem. Ele me ligou e disse: Cláudio, eu preciso que você me substitua num evento em São Paulo. Era o Hotel Blue Tree, ali do lado do Shopping Ibirapuera. Sim. Que hoje em dia chama-se Bourbon, se não me engano. Tudo bem. Daí, tinha sido recém-inaugurado e era um evento onde ele disse assim: vai estar o teu amigo Godry, e vai ser fácil para você, e vai estar o Marins. Eu falei: meu Deus. E eu fui substituir. E, infelizmente, poucas semanas depois ele acabou falecendo. E ele me disse: Cláudio, tem que ser você, porque você tem você tem linguagem de vendedor. Quando você sobe no palco, aí ali acontece um papo de vendedor para vendedor. E nesta palestra tem que ser um vendedor. Para me substituir tem que ser um vendedor. E eu, de uma forma... essa que você considera a primeira? A primeira grande palestra, que eu entrei no hall. E aconteceu uma coisa incrível, porque eu entrei na sala de palestrantes, estava ali o Marins. E o Marins levantou da cadeira, ele disse: você é o Diogo? Muito bem. Eu não sabia se eu dava a mão para ele ou pedia autógrafo. Porque eu vi... Nossa, eu vi o cara em VHS minha vida inteira.
Ele foi o primeiro palestrante que eu assisti na minha vida. Eu falei isso pra ele na live. Nossa, as palestras deles, tinha uns VHS dele que eu tinha assistido 20, 30 vezes, era fantástico. Sim. Ele é fantástico até hoje, é uma referência. Você lembra o ano que foi isso, Cláudio? Mais ou menos? Não me lembro agora, não me recordo agora. Mas faz quantos anos? 20 anos? 25 anos? Isso faz uns 30 anos, né? Não, que 30? Não, faz uns 20 anos. Eu acho que é um pouco mais. Será? Não, 25 anos, mais ou menos. Mais ou menos 25 anos. Depois você vai ter direitinho, porque é importante você falar quantos anos, né, eu tenho essa data porque eu me lembro que eu escrevi um artigo referente a isso. Tá? E uma vez eu falei para o Marins, eu contei para ele falou, poxa vida, mas era? Eu falei, Marins, eu não sabia se eu dava a mão, mas a intenção que eu tinha era pedir autógrafo para você. Porque você era e sempre foi uma referência para mim, né? Então é fantástico, fantástico. Esses dias ainda a gente fez uma live juntos e a gente relembrou dessa história e tudo mais. E foi a grande palestra, né? Depois eu passei a fazer alguns eventos com o Edilson, né? Os grandes eventos que o Edilson fazia lá no Transamérica para 1.500, 1.600 pessoas. Era uma loucura. Né? Era uma loucura. Os grandes eventos que aconteciam. E dali, aquela época, haviam praticamente, quem vivia de palestra, você podia contar nos dedos. Eram mais ou menos 20 pessoas. Né? Eram mais ou menos 20 pessoas que efetivamente conseguiam viver de palestras. Sim. Depois, com o decorrer do tempo, obviamente, o mercado ele inflou, né? É natural num mercado novo, né? E o número de entrantes aparece de qualquer jeito e de qualquer qualidade, de qualidade absurdamente fantástica e de baixa qualidade. Então, né? E o mercado se aproveitou disso. O mercado passou a se utilizar desses diferentes conceitos, né? Então você viu desde jogadores de futebol, a atletas olímpicos, a professores, repórteres, atores, né? Porque eu acredito que todos têm uma lição a contar, tá? Todos têm, né? Isso eu acho, eu não vejo problema. Não vejo problema nenhum, né? E mesmo porque cada um tem a sua forma de falar, a sua identidade, né? Tem muita gente que fica... Vai. Não é, eu tenho que te cortar. Corte, pô! Eu tenho que te cortar, senão você vai. Eu quero saber tanta coisa. Eu sei o que quer dizer o seu site, mas é tão diferente, pecuária. É tão diferente que eu tenho que você explique aqui por que pecuária. Olha, eu estava em Rio Branco, no Acre, dando uma palestra. Terminei, fui rápido para o aeroporto, porque naquela época, isso foi há 27 anos atrás. Eu estava saindo do Círculo dos Profissionais de Vendas e eu sentei no aeroporto para esperar, sentou uma índia. E ela sentou do meu lado e disse, o que o senhor faz? Ela me perguntou isso porque eu era o único cara de paletó e gravata. Eu acho que era o prefeito, o senador e eu, que andávamos de gravata num calor terrível, né? No Acre. E eu falei, como é para essa senhora, para o que eu faço, professor universitário, pós-graduado, é evidente que o ignorante ali era eu, claro. Eu disse, olha, eu ensino adultos. Ela olhou para mim e disse, uau, o que o senhor faz é muito importante. O que o senhor faz é tecoari. Eu falei, tecoari? O que é tecoari? Ela falou, tecoari é uma palavra em tupi-guarani que significa algo que você passa para as pessoas e ela leva com ela em todo lugar. Um abraço de um pai e que o filho nunca mais esquece, mesmo que o pai não esteja aqui. Isso é tecoari. Deus é tecoari. Amor é tecoari. Isso é encantar. E eu falei, puxa vida,
o que é encantar na sua concepção? Ela disse, encantar é tecoare. Encantar é estar junto sem estar presente. Abrange várias coisas, né? Sim! Eu falei, uau, é estar junto sem estar presente. Uau, isso é fantástico. Eu falei, como eu estava saindo, eu falei, uau, a minha empresa vai se chamar Tecoare. Eu falei, como se escreve isso na sua língua? Ela falou, olha, a minha língua, ela é tão forte, ela é baseada em cultura. Então, todas as nossas palavras são tecoare. Elas nunca precisaram ser escritas, elas ecoam. A sua língua, a sua cultura, ela precisa ser escrita. Então o senhor escreve do jeito que o senhor quiser. Me deu um tapa na cara, né? Com isso. Sim. Daí agora, eu chegando... A pessoa que quer te procurar, se colocar Cláudio Diogo, vai para Tecoare. Vai para Tecoare. Vai para Tecoare, que Tecoare significa algo que está em todo lugar ao mesmo tempo. E a base de todo o que a gente faz é criar treinamentos, consultorias, metodologias de vendas, histórias, tudo para fazer com que o que a pessoa acredita esteja em todo lugar ao mesmo tempo, mesmo que ela não esteja lá. Entendi, que legal. Olha, dos 4 livros que você editou, teve um mais desafiador? Todos têm a ver com vendas, mas assim, teve um que você falou, poxa, esse é o mais difícil, não sei. O mais desafiador foi o vender, que eu tive que escrever 2 vezes. Por quê? Eu me propus a escrever um livro sobre vendas que fosse extremamente forte no conceito de venda. 2 grandes técnicas, todas as grandes teorias, todos os grandes conceitos de vendas. E eu constituí um livro muito pesado, realmente pesado de vendas. Eu entreguei para o editor, ele disse, Cláudio, isso é fantástico, isso é uma bíblia de vendas, isso é fantástico, só que isso está muito pesado. Mas vamos lá, vai ficar um livro marcado pelo peso. Eu falei, peraí, então tá errado, não é isso que eu queria. Eu queria algo que as pessoas lessem e entendessem de uma maneira muito fácil. Sim. Eu tive que reescrever. Então o Vender, ele passou a ser um livro hoje extremamente utilizado por empresas. Então, há pouco tempo agora, há 60 dias, uma empresa comprou 2.000 exemplares para ela distribuir. Da segunda edição. Sim. Agora, não, ele já está na 10ª edição. Tá. Ele está na 10ª edição. É um livro que hoje, eu costumo brincar, ele é um teste psicológico. Porque quem ler o Vender e não conseguir entender alguma coisa tem problema mental. Ele foi traduzido para uma linguagem absolutamente coloquial e entendível. Esse é o grande sucesso dele. Que legal, que bacana. Olha, eu queria saber um pouquinho sobre a nossa chamada, né? Que é Histórias que Transformam as Vendas e Negócios. Sim. Olha, como a minha vida inteira foi baseada em histórias, eu como vendedor, eu era chamado para fazer demonstração. Então eu fazia todo um estudo da necessidade do cliente, das dores principalmente, da vida do cliente, e quando eu surpreendia ele com uma grande história do produto resolvendo os problemas dele. E os caras diziam, uau! Não era incomum os clientes levantarem e baterem palma pelas minhas apresentações. Sim. Eu realmente... E depois, como líder, eu fazia treinamentos contando histórias. Como palestrante, mais de 80% da minha palestra eu fico contando histórias. Por quê? Porque é muito mais fácil, o nosso cérebro é preparado, isso é uma questão histórica, biohistórica, porque a primeira maneira com que nós comunicamos foi através de histórias. Sim. Nós nos comunicamos de uma maneira muito fácil através de histórias. Em vez de você contar para uma criança quando muito pequena, que ela não deve se afastar dos pais, porque pode acontecer alguma coisa e tal, isso é muito complexo para você explicar para uma criança. O que você faz? Você conta a história do Chapeuzinho Vermelho.
Em vez de você, quando você quer contar para uma criança que ela não deve ter preconceito com ninguém, isso é muito complexo para você explicar para uma criança. O que você faz? Você conta a história da Bela e da Fera. Então, é muito mais fácil você transmitir através de histórias. Então, as minhas palestras, eu contava histórias, com, muitas vezes conceitos absurdamente complexos. Eu traduzia isso para uma história. Tá. E quem já assistiu às minhas palestras sabe disso, porque elas assistem as minhas histórias e dizem, uau, agora eu entendi o que esse cara quis dizer. E era um conceito muito complexo. Pois muito bem. As pessoas passaram a me pedir histórias. Então, depois de palestra, as pessoas me procuravam e diziam, olha, eu sou executivo de tal empresa, eu tenho uma reunião daqui a 6 meses, onde eu vou lançar um carro novo. E é um conceito novo. Só que eu sou um cara de produção, me dá umas dicas, como é que eu crio uma história bacana? Eu falei, legal, eu vou te ajudar. Eu passei a ajudar executivos, eu passei a ajudar empresas, porque as empresas diziam, Cláudio, puxa, a gente quer colocar a história da nossa empresa. A gente tem 100 anos e ninguém sabe da nossa história. Você ajuda a gente? E eu passei a criar a história das empresas, não criar, eu passei a ajudar na construção da história. Porque criar é perigoso, você pode ficar inventando moda, principalmente mentiras. Então eu trabalho na construção da história de algumas empresas. Eu estou trocando hoje 4 museus de empresas. É uma coisa doida, porque você vai a qualquer lugar do mundo visitar uma empresa. O primeiro lugar que te levam é numa sala onde tem um quadro, e nesse quadro tem um garfo. E eles dizem assim, com este garfo, Mr. Robinson fundou este império. Ele estava jantando com um blá, 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 e exatamente com esse garfo, quando ele fisgou o primeiro filé, daí ele conta toda a história, e daí ele vai passar por outras partes da empresa, e as pessoas começam a entender que aquela organização ela foi baseada numa causa, que todo mundo que trabalha lá tem uma causa. Então isso é muito importante. Sim. Concomitantemente, as empresas começaram a dizer, pô, legal, você fez história, agora você faz história para produto? Pô, o nosso produto, então, hoje em dia eu tô ajudando. Por exemplo, quer ver? Tem uma montadora que vai lançar um carro no final do ano que vem, final de 2021. É um carro inovador. E então, eu tô acompanhando toda a história de criação desse carro, porque é uma marca, e esse carro vai ser lançado na linha, é um trabalho conjunto dos engenheiros da matriz de um outro país com os engenheiros do Brasil. É um conceito inovador. Então eu estou acompanhando tudo isso. A gente está criando uma história. Oi? É elétrico? Eu não posso contar. É um carro grandão elétrico? Querido, olha, deixa eu te falar. Então eu estou acompanhando isso, e eu estou fazendo isso, e isso está me tomando o meu coração. Imagino. Você deve sonhar com isso. Acordar. Nossa, é uma maravilha. Então a gente está criando uma história baseada nesse conceito inovador. Tá. É um carro que ele pode ser usado no meio do mato e no meio da cidade. Então ele é muito bacana, ele tem todo um conceito, tá? É um conceito mundial. Então a gente está criando história. Então está sendo fantástico. Eu estou me divertindo muito. Imagino. Né? Então eu estou criando histórias para pessoas, para palestrantes. Então tá muito bacana, tá muito legal. Me fala uma coisa, eu acho que tem a ver até com isso que você está falando, que eu gostaria que você me explicasse mais. Tanto nas palestras como na consultoria, você aborda técnicas de storytelling, de story class, story house e personal story. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Olha, o story selling, ele é uma vertente do storytelling. Storytelling é uma técnica que ela é reconhecida desde o começo do século passado, tá? Quando o Campbell, que é um historiador, ele começou a ver que existiam muitas similaridades entre o teatro grego e a nossa vida. Certo. A nossa vida é um teatro. E os gregos, e ele começou, e ele descobriu técnicas, bom, a jornada do herói, que tem gente que usa até hoje, tá? Então, hoje tem muita gente falando e usando storytelling. Sim, Existe uma outra linha chamada story selling.
que talvez eu seja o único profissional hoje que defende esse conceito e que desenvolve esse conceito no Brasil. É você usar as técnicas do storytelling especificamente na área comercial. Ou seja, você constrói uma história baseada nas dores do cliente, baseado em tudo isso. E a gente desenvolve o Story Class, é uma formação que eu tenho, tá? Onde eu reúno pessoas e eu faço a formação dessas pessoas em storytelling. Tá? Que legal. Isso. Então, a gente já fez 2 turmas esse ano. A turma que era para ser agora no final do ano, ela esgotou, a gente passou ela, inclusive, para o começo do ano. Tá? Ela esgotou. Num módulo completamente digitalizado. E a gente vai segurar uma parte dessas formações para quando tiver uma vacina e a gente pudesse encontrar, porque tem uma parte muito importante do storytelling, que é do Story Class, que é a contação, a prática de contação de histórias. E isso você precisa fazer pessoalmente, precisa... Então, isso é absolutamente fantástico, é sensacional. Né? Você poder contar a tua história do teu jeito, não é do meu jeito. É a Sandra contar a história dela com todos os detalhes que só ela sabe. E muitas vezes com alguns detalhes que nem você sabe que sabe. Vai lembrando. E Story House e Personal Story. Personal Story, ele é a criação de histórias especificamente de uma pessoa. Então, a gente já criou, já desenvolveu histórias de executivos que já estão numa idade sênior, eles criaram um império e esse império não conhece a história deles. Então, esses dias ainda, eu estive com o criador de uma grande empresa. É um cara com 88 anos que ele praticamente estava esquecido na chácara. E eu fui até lá, a gente conversou, ficamos 2 dias conversando sobre a vida dele, a vinda dele para o Brasil. Como ele trouxe os maquinários da Alemanha, ele se encantou com isso. Também sei quem é. Também sei quem é. Com 3 dias, ele me ligou e disse: Cláudio, ele chama de seu Cláudio, ele fala: seu Cláudio, eu tô indo no shopping comprar roupa nova, porque agora a gente vai recomeçar a trabalhar. Porque daí a gente ia buscar, a gente ia andar pelo interior do estado, aonde ele tinha tido fábrica, para buscar alguns equipamentos. Porque a gente está montando o museu da empresa. Ele está encantado. Os netos dele me ligaram dizendo: o que você fez com o vovô? O vovô viveu de novo. O vovô tá maluco, ele esteve aqui em casa, ele tá no pique. A gente queria te agradecer. Mas não fui eu que fiz nada disso. É ele. Porque a gente... Mas você incentivou. Você criou à vontade. Eu só fui lá e bati na porta do coração dele. Quem abriu foi ele. Tava tudo lá dentro, entendeu? É muito bacana, tá? Então, a gente tem feito os story houses. O story house. O story house são histórias especificamente dentro das empresas. Tá? Então, algumas histórias, a gente cria uma técnica onde a empresa busca as histórias das pessoas que trabalham lá. Passa a fazer parte da cultura empresarial, proporcionar a todos que contem a sua história pessoal, para que todo mundo entenda quem é o seu João lá da portaria. Porque de repente o seu João, ele veio de ônibus lá de Manaus para São Paulo. E ele ficou morando na rua durante quase 1 mês. Isso foi há 30 anos atrás. O seu João hoje, ele está... o mês passado ele formou o filho dele em Direito pela USP.
Então, essas histórias são muito importantes para que todo mundo conheça o valor do seu João. Para que todo mundo passe pelo seu João e diga, pô, seu João, como é que está seu filho? Parabéns. Sabe, conhece? Então, isso é muito importante. Essa é uma técnica das empresas poderem encantar as pessoas e tornar com que cada um... você consegue entender uma árvore de Natal aonde você vai colocando as lâmpadazinhas e chega um momento que você liga as lâmpadas, você liga a árvore. A árvore, ela pisca com 80, 90 lâmpadazinhas. Cada uma dessas lâmpadas é um funcionário, porque cada uma delas tem uma luz. Então o Story House faz com que a luz interna das pessoas se acenda. Então assim transforma uma empresa numa árvore de Natal. Você viu como, olha, você viu como o jeito que eu explico a história? É verdade. Me fala uma coisa, como é que é essa estrutura familiar? A minha estrutura familiar é maravilhosa. Eu sou casado com uma consultora fodíssima, chamada Ana Artigas, que muita gente diz assim, nossa, puxa vida, a Ana Artigas é casada com você? Eu digo, não, eu que sou casado com ela. Eu que sou o marido da Ana Artigas, né? É impressionante. Ela lançou um livro que é um must, que é a Inteligência Relacional. Não só um livro, um conceito, né? E hoje ela defende esse conceito aí pela América Latina inteira. Eu tenho 2 filhas, uma de 27 e uma de 22 anos. Tá? A de 22 anos, ela trabalhava com eventos até então, até o começo da era Covid. Né? Hoje em dia, ela está a retomar o processo de eventos de forma virtual. A de 27 anos, depois de uma carreira meteórica, absurdamente meteórica como executiva, chegou um ponto... ela e o marido dela, chegou um momento onde a carreira era brutal, eles eram high potential, cada um na sua multinacional. Chegou um momento onde eles trabalhavam 15, 16, 17 horas ao dia, era uma coisa brutal. E hoje em dia, praticamente, eles são 2 monges. Eles resolveram casar e me disseram, a gente vai pedir demissão das nossas multinacionais, a gente está muito estressado, cansado, e a gente vai ficar durante 5 meses andando de mochila pela América Latina. Falei, e eles estão fazendo isso agora? Ai, meu Deus, que loucura! Oi, olha só, 5 meses, né? Legal. Eu falei, tudo bem, vai, 5 meses, tudo bem. Já fazem 2 anos e meio que eles fazem isso. Olha, não. Agora, 2 anos e meio, ela se transformou em professora de yoga. Ele chefe vegano. Que legal. Hoje eles são procurados por hostels, especificamente da área vegana, para que eles contem as histórias deles, para que eles contem as histórias. Eles tiveram em todos os países da América do Sul, Central e Norte, com exceção do Alasca, Cuba, Haiti e Venezuela, esses 4 lugares, eles estiveram em todos. Você vai dizer, mas como é que eles conseguiram? Trabalhando numa ferramenta chamada Workaway. Já ouviu falar? Sim. A Workaway, você se cadastra e você consegue fazer trabalho voluntário pelo mundo inteiro. Sensacional. Eles têm um ranking no Workaway top. Então, eles entram lá, eles escrevem lá, Tailândia, gostaria de estar na Tailândia. Cara, aparece assim 6, 7 lugares dizendo, queremos vocês, venham. Ô, Cláudio, então, eu tenho que te cortar, desculpa, maravilhosa a história deles, mas você vai se empolgando. Olha, eu queria saber o que te faz feliz, brevemente, o que te faz feliz? O que me faz feliz é ajudar pessoas. Quando eu observo que eu ajudei de maneira sincera uma pessoa, isso me emociona. Eu cada vez eu estou numa linha
numa linha extremamente simplista de vida. Eu me considero um homem muito rico, muito rico. Somos. E eu me considero muito rico porque eu não preciso de nada, nada material. Me deixa muito feliz a possibilidade que o mundo me deu de, contando histórias, me deram a habilidade de contar histórias, e essas histórias ajudam pessoas. Isto é absolutamente fantástico. Esses dias um amigo me ligou e me pediu um evento especificamente para empresários de comunidades. E ele disse: Cláudio, só que eu não vou te remunerar. Eu falei: de maneira nenhuma, você não vai me remunerar. E talvez seja um dos trabalhos mais complexos hoje que eu estou tocando. A gente está tocando um processo em comunidade onde a gente vai treinar pessoas a vender nas ruas de maneira eficiente. De maneira lucrativa. E a gente formou um grupo de consultores onde a gente está se divertindo muito, porque eu vou ser sincero, a gente está aprendendo muito com essas pessoas. E só a possibilidade que o mundo me deu de ajudar pessoas, isso me encanta e é o que me deixa feliz. É o que me deixa feliz. Para a gente terminar, eu queria que você falasse uma dica. Uma dica do Cláudio Diogo, ou que você faz em suas palestras, ou uma dica pessoal para o nosso público. Olha, um Mulan, ele estava orando no deserto. Quando ele viu um movimento, era a peste. E ele perguntou: peste, onde você vai? E a peste disse: eu vou a Marrakech. Vou matar 1000 pessoas. E a peste se foi. E o Mulan continuou orando alguns dias no deserto. Numa noite ele ouviu aquele mesmo barulho, era a peste voltando. Ele parou a peste imediatamente, raivoso, disse: peste mentirosa, você mentiu para mim. Você matou 5.000 pessoas. E a peste respondeu: não. Eu matei 1000 pessoas, as outras morreram de medo. A mensagem que eu quero deixar com essa história é a seguinte: por todas as dificuldades que a gente tem, o que a gente não pode é se deixar levar pelo medo, se fechar dentro de si e não fazer nada. Então não tenha medo, lute. Seja diferente. Nós temos hoje um momento de oportunidade. E se a peste foi embora, ela veio para matar alguns. O que há de se fazer? Mas entenda que nós temos uma oportunidade. Não tenha medo. Busque a oportunidade. Ela está aí pertinho de você. É um vendedor e filósofo. Cláudio, olha, muito obrigada. Muito obrigada. Você é um cara vitaminado. Sabe o que é um cara vitaminado? Sabe? Você assim, você tem uma energia na sua expressão. Você é um cara 100%. Eu quero agradecer muito. Essa nossa live foi super legal. Acho que as pessoas que não te conhecem vão começar a conhecer você assim mais profundamente. E eu quero te agradecer muito por ter aceito esse nosso convite, viu? Obrigada mesmo. Bom. Eu fico muito feliz pela honra que você me deu. Muito obrigado, querida. Muito obrigado por essa oportunidade. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo aí na família, tá? Beijo também.